Bem-vindos às conferências do NDR, onde a geração de conhecimento se encontra com o compromisso em transformar vidas. Aqui, reunimos especialistas, pesquisadores e pós-graduandos, promovendo diálogos que conectam a academia à realidade regional. Cada encontro é uma oportunidade de construir pontes para um futuro mais promissor. Acompanhe nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os eventos e conferências. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e não perca nenhuma novidade do NDR. Sinal você aqui, pronto. Então tá. Pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde. Para quem me conhece, né, e para quem não me conhece, meu nome é Cristiano, sou professor aqui do programa do PGDRA. Essas conferências que vai acontecer hoje, normalmente elas acontecem a cada 15 dias, né? O pessoal que não é a primeira vez, o pessoal do mestrado, doutorado, né? Normalmente acontece nas segundas-feiras, o horário sempre das 17 às 18 horas, tá? A gente tem um tempo para início e fim ali de uma hora, e normalmente quem apresenta aqui são os alunos que estão para qualificar, para fazer ou para defender projetos de dissertação ou de tese de vocês. Praticamente a gente tem alguns professores que fazem apresentações também ou alguns convidados externos, tá? Nossa dinâmica aqui é o seguinte: enquanto a pessoa aqui na frente está expondo, né, a sua apresentação, a qualquer momento que vocês tiverem dúvida, vocês podem levantar a mão e fazer um questionamento, tá? Não tem questões ao final da apresentação. E aí é para ficar mais dinâmico, né, e para vocês tirar a dúvida naquele ponto. E aí seguir com a apresentação normalmente. Beleza? Então, a qualquer momento vocês podem interromper, levantar a mão, falar, não entendi isso, ou quiser dar uma sugestão com relação a alguma coisa, pode interromper, não tem problema. E aí o apresentador segue a apresentação ali com um tempo limite de 1 hora, tá bom? Hoje a gente vai apresentar, a Ângela vai apresentar, né? Ela é mestranda aqui do PGDRA, com esse tema aí, o que, quando e onde, né? Divisão Regional Setorial do Trabalho do Brasil, 2001 a 2021. Ela é orientanda do professor Jandir, né? E ela vai qualificar daqui a uns dias, né? Eu vou. Beleza, então? Ângela. Bom, então, boa tarde, obrigada a todos pela presença. E como o Cristiano está apresentando, né, hoje é um teste aí para minha qualificação, mês que vem, fazendo aí uma apresentação desse trabalho que eu escolhi chamar de o que, quanto, quando e onde, baseado aí no Programa Econômico Fundamental, né? O que produzir, quanto produzir. Então, daí que vem a ideia desse nome, talvez um pouco estranho. E esse trabalho vai tratar da divisão regional e setorial do trabalho no Brasil, no período de 2001 a 2021. Aí eu trouxe aqui para a gente iniciar o debate uma manchete que é bem comum assim, nos jornais. Governo mantém 2,5% a estimativa de crescimento do PIB em 2024. Para mim, uma manchete começa a traz diversas questões, né? Será que todas as regiões vão crescer nesse ritmo, nesse período? Será que todos os setores vão crescer nesse ritmo, nesse período? É meio óbvio que a resposta é não, né? Então, começa aí, né, as indagações que levam à construção desse trabalho. E aí, por isso eu trago essa citação do David Harvey, que abre a introdução do trabalho, né? Se o capital é definido como valor em movimento, então devemos dizer algo a respeito da configuração espaço-temporal do mundo em que ocorre esse movimento. O movimento não pode ocorrer no vácuo. E muitas vezes a gente fala de economia sem falar exatamente de que cidade, de que região, de que atores, né? Então eu achei que é interessante essa citação, que tem a ver com o trabalho por isso. Até porque é bem famoso o fato de que a economia brasileira se concentra bastante no Sudeste. Aí, segundo dados do IPEA de 2024, em 1939, 63% do PIB se concentrava nessa região. Em 2019, isso tinha mudado para 52%. Então, teve uma diferença aí, mas, na minha opinião, bem tímida para 80 anos, né? Foi aí menos 11% de concentração. E, segundo o Diniz, uma publicação de 1993, para ele, o que aconteceu ali entre 70 e 90, que é onde ele identifica que aconteceu uma maior desconcentração dessa, apesar de eu ter trazido o dado de 39, né?
Ele fala que é a partir de 70 aí que acontece uma maior desconcentração e que isso teria sido seletivo, ou seja, certas outras regiões teriam sido beneficiadas ao invés de todo o país. No caso do trabalho dele, ele fala que outras regiões do próprio Sudeste que teriam absorvido parte do PIB que era concentrado na região metropolitana de São Paulo, especificamente, e algumas partes da região sul também. E aí, por que, então, né? Essas perguntas, por que olhar para qual parte do país que está concentrando mais, né? Onde tem mais atividades econômicas, mais variedade de atividades econômicas? Em primeiro lugar, eu trouxe o fato de que a Constituição brasileira menciona a redução das desigualdades regionais como um objetivo nacional. Então, existe esse embasamento constitucional para isso. E eu trouxe também alguns argumentos desses autores, Higgins e Savoy, de 1988, né? Um deles, o fato de que as desigualdades espaciais ferem a democracia. Eles não usam exatamente essas palavras, mas basicamente você ter ali um lugar, um país, onde todos os cidadãos devem ter direitos iguais e tudo mais, e você ter certos indivíduos que são privilegiados por estarem em certa parte do país e outros que são prejudicados por estarem em lugares com menos oportunidades, tal, isso não é democrático, né? Outro argumento é que o planejamento nacional efetivo precisa entender as regiões, porque certas políticas que vão funcionar em alguma região não necessariamente vão atender a demanda de outra região, podem não ser efetivas, né? Enfim. E um terceiro argumento seria de que a identificação dos agentes econômicos é mais fácil no nível de região ou de comunidade. Você falar de um grande agregado que nem o Brasil, não vai saber ali quem está sendo beneficiado, por exemplo, por essa estimativa de 2,5% de crescimento do PIB em 2024. Né? Quem que isso realmente afeta e tal. E aí tudo isso leva a gente ao problema de pesquisa, que é se a estrutura econômica brasileira continuou evoluindo para uma desconcentração regional, conforme propôs a do Diniz, que eu mencionei, na questão da divisão social do trabalho e das atividades econômicas no século XXI. Para responder a esse problema, o nosso objetivo geral é analisar a evolução da distribuição espacial das atividades produtivas e da divisão regional do trabalho no Brasil entre 2001 e 2021. O trabalho tem 50 páginas, mas no final o meu orientador pediu que eu fizesse um quadro, sintetizando, né, os principais conceitos, e eu trouxe só esse quadro, porque como hoje é um teste da qualificação, eu quero manter a 30 minutos. Né? Então, são 10 conceitos principais aí que eu trouxe, associados aí a autores como esses mencionados aqui na tabela. E agora eu vou falar um pouco sobre cada um deles. Né? O primeiro seria o conceito de região, que é um termo de pluralismo conceitual, até por ser usado por pesquisadores de várias áreas do conhecimento. Né? Então, a região pode se referir a muitas coisas, mas de um jeito genérico, podemos dizer que ela é uma porção geográfica que é reconhecida como diferente do restante, ou seja, ela tem características próprias e que fazem ela ser diferente do que está em volta. E ela pode se referir a um conjunto de cidades caracterizado pela organização produtiva. Isso se aproxima também da ideia de região que a gente vai anotar aqui, porque nós vamos estar falando disso, de conjuntos de cidades ali que têm alguns aspectos econômicos similares. Conceito 2, divisão social do trabalho. Né? A divisão social do trabalho se baseia na separação de tarefas. Por que separar as tarefas? Entre empresas, entre indivíduos, entre regiões. Para conduzir a especializações que, por sua vez, podem levar a ganhos de produtividade. Então, torna os produtos mais baratos, né? Leva a ganhos de escala, preços mais acessíveis, enfim. E a divisão social do trabalho caracteriza regiões e também define hierarquias entre os espaços. Mais tarde eu vou voltar um pouco mais nessa ideia de hierarquia. Conceito 3, economia regional. Né? Se a gente está falando que as regiões possuem atividades diferentes, estruturas diferentes, significa que cada região possui uma organização da produção de bens e serviços particular àquele lugar. E isso significa, então, que uma economia regional é uma estrutura produtiva que é particular a cada espaço geográfico. E até aí eu poderia estar falando de uma economia nacional, de uma economia estadual. Então, o que difere uma economia regional de uma economia nacional, por exemplo?
Um dos pontos é que uma economia regional é passiva a determinações externas, como a taxa de juros. Né? A legislação também tem leis que vêm, né, nacionais ou estaduais. E outro ponto aqui que eu chamei a atenção é que, frequentemente, elas não têm um órgão político centralizado para tomar decisões, para fazer planejamento. Conceito 4, de desenvolvimento regional. Apesar do trabalho não ser sobre desenvolvimento, porque a gente não vai estar olhando para coisas que são relacionadas assim ao bem-estar da população exclusivamente, porque o desenvolvimento regional não depende exclusivamente de coisas materiais, né, ou de empregos. As teorias de desenvolvimento regional costumam ser voltadas para a geração de emprego e renda, porque apesar de não ser só o emprego e a renda que vão levar ao desenvolvimento, ele acaba sendo uma parte importante aí para muitos autores. O conceito 5, desigualdades regionais. Já que a gente está falando de desenvolvimento regional, logicamente as regiões vão ter níveis diferentes de desenvolvimento, isso significa que existem desigualdades, né? Elas surgem a partir de diferenças espaciais nos níveis de emprego e renda entre as regiões, e elas levam ao surgimento de polos e periferias. E assim a gente vai para o conceito 6, de polo. Aqui, na minha opinião, esses dois conceitos também são bem abrangentes, assim, são bem subjetivos, até dependendo do tema ali, do recorte, mas eu defini um polo como uma aglomeração de empresas. Né? Já dando um pouco de spoiler, a regionalização que a gente vai utilizar se baseia nisso, né? Em cidades que são aglomerações maiores do que as cidades que estão em volta, e aí as cidades que estão em volta se dirigem a esses polos para empregos, para compras, enfim. Um polo atrai e difunde atividade econômica, né, e funciona também ele como um polo de gravidade. Esse termo de polo é ligado a um autor chamado François Pérou. Não sei se foi ele que inventou essa analogia, essa metáfora, né? Mas é muito ligado a esse autor, pensando assim, por exemplo, no sistema solar, o Sol seria o polo, né? Todos os planetas ali do sistema solar orbitam em torno dele. No caso do planeta Terra, a vida depende do Sol, né? Então ali existe uma ligação forte entre o que está em volta e o que está no centro, né? E ele também pode ser caracterizado por atividades mais complexas do que em lugares que seriam fora do polo, né? E também por uma maior produtividade da mão de obra. Frequentemente, no polo, você vai ter uma atividade industrial, por exemplo, né? Não sempre, né, na minha opinião, porque como a gente dividiu o país ali em 133 regiões, dando mais spoilers, não numa regionalização nossa, mas do IBGE, no interiorzão, não necessariamente você vai achar um grande polo aí com muitas aglomerações muito grandes, né? E com atividades industriais, mas enfim, ali em comparação com o que está em volta, acaba sendo caracterizado como um polo, né? E o conceito 7 de periferia, que se contrapõe a esse conceito de polo, né? Na periferia haveria uma menor concentração de empresas, de pessoas ali do que no polo. Também seria caracterizada por atividades menos complexas e mais intensas em trabalho, e também orientada por polos, né, a periferia no sentido comercial, administrativo, social, demográfico e político, né, porque ali, pensando assim, em São Pedro do Iguaçu, né, em relação a uma cidade maior, pode ser de Toledo ou de Cascavel, ela não tem tanto poder político quanto essas outras cidades, ela vai ter menos representantes, né? E muitas vezes a população dessa cidade vai ter que vir até uma cidade maior por emprego, para fazer compras, enfim. Então, tem essa situação de orientação entre polos e periferias. E aí, a combinação de polos e periferias leva a gente à formação da rede urbana, que pode ser caracterizado como uma hierarquia que se forma a partir da divisão territorial do trabalho e das trocas entre as cidades, né? Também essa questão da interdependência entre polos e periferias, interdependência até porque se a periferia precisa do polo para empregos, por exemplo, o polo precisa da periferia para mão de obra, né?
Também é caracterizada a rede urbana por padrões nas dinâmicas regionais e interregionais, né, que nem a gente estava falando antes ali, sobre a questão do Sudeste ter uma concentração, né, isso já era verdade 80 anos atrás, isso ainda é verdade, então é um padrão, né, e polos estão no topo dessa hierarquia. E outra característica da rede urbana é que as regiões competem pela localização das empresas. E aí o conceito 9 é o da localização das empresas, né? Localização das atividades produtivas. Que aí, voltando ao David Harvey lá da introdução, para usar palavras que ele na tradução usou, configuração espaço-temporal do sistema capitalista, é uma forma de chamar a localização das atividades produtivas, né? E ela depende de muitos fatores, dentre eles alguns fatores produtivos, como a forma de concorrência dos mercados, a natureza das mercadorias. Né, um restaurante que está lá em São Pedro não necessariamente vai concorrer com o restaurante de Cascavel, porque a pessoa não vai ter Cascavel para almoçar. Né? Então, é definido pela natureza das mercadorias, que daí também define a forma de concorrência. Né? Outros fatores produtivos que influenciam são a disponibilidade de fatores de produção. Algumas empresas podem preferir estar perto das matérias-primas, né? Condições geográficas naturais. Lugares com relevo muito acidentado podem não ser apropriadas para certas atividades. Também é definida por existência de economia de aglomeração, né? Quando existe uma aglomeração, ela por si só acaba já, muitas vezes, sendo uma vantagem para a localização das atividades produtivas e atraindo essas atividades, né? E também depende da legislação, né? Porque se o governo chega e fala, não, aqui não pode ter nenhuma atividade, aqui vai ser uma reserva, isso deve ser respeitado. E então, até agora eu falei que a localização das atividades produtivas depende de fatores produtivos, mas também de questões de distribuição, como possibilidades, né? Se não tiver como fazer o transporte, fica difícil. E dos custos também, né? Aí também já pensando nos mercados consumidores, que a empresa pode ser mais vantajosa estar perto dos mercados consumidores do que das matérias-primas, né? E também depende de fatores intangíveis, como capital social. Isso é associado a várias teorias mais recentes, ali das últimas décadas, do desenvolvimento regional, né, dizendo que a localização das atividades depende também da capacidade das pessoas que estão naquele lugar de organização, de empreendedorismo, enfim. E tudo isso leva a algo que Milton Santos chama de produtividade espacial. Né? Então, a localização das atividades produtivas, em resumo, depende da produtividade espacial, que também vai ser comparada com a de outras regiões, porque, como eu mencionei agora há pouco, as regiões competem entre si pela localização das atividades. Né? E aí, o 10º conceito que eu trouxe é o de especializações regionais, porque a localização das atividades pode levar ao aperfeiçoamento de uma região na produção de um ou de alguns setores. Muitas vezes isso vai estar associado a um caráter exportador, né? Porque se aquela região se especializa em uma coisa, provavelmente o mercado interno não vai ter condições de consumir tudo aquilo. Então, vai ser voltado para consumo externo. Nem sempre, porque conforme os métodos que a gente vai usar, várias regiões vão se revelar especializadas em administração pública, por exemplo. Não é exportador, mas enfim. Especializações regionais também podem estar relacionadas com vantagens comparativas de produção, né, em relação a outras regiões. Elas podem levar ao crescimento econômico regional e elas fomentam atividades relacionadas à exportadora, né, porque aquela atividade exportadora, pensando numa indústria, por exemplo, vai precisar de transporte, vai precisar de manutenção, enfim. E existe também a possibilidade de multiespecialização, que é o aperfeiçoamento daquela região em vários setores, promovendo uma maior estabilidade econômica à região, né? Para muitos autores isso é algo benéfico, quando uma região é capaz de ter multiespecialização, porque aí caso algum setor entre em crise, não necessariamente toda a região vai ser comprometida, né? E aí agora eu chego à minha metodologia, que é retomando o objetivo que eu já mencionei, de analisar a evolução da divisão social do trabalho e a distribuição espacial de 25 setores, essa parte eu não tinha falado, da economia brasileira em 133 regiões entre 2001 e 2021. A partir desse objetivo, nós temos 2 objetivos específicos. Um deles é identificar e analisar os padrões de dispersão espacial das atividades produtivas em 3 períodos, 2001, 11 e 21,
para atender a esse objetivo específico, nós vamos usar 3 coeficientes: de localização, redistribuição e de associação geográfica. O nosso segundo objetivo específico é identificar e analisar o grau e caráter das especializações de cada região em 2001, 11 e 21. E para atender a esse objetivo também 3 coeficientes, quer dizer, 2. Um de especialização, um de reestruturação e o quociente locacional. Então, 3 ferramentas. Segundo o Gil, a finalidade da nossa pesquisa pode ser enquadrada como básica estratégica, porque ela busca conhecimento que possa ser útil para resolver problemas sociais, mas não necessariamente a gente está buscando atacar um problema específico, até porque, para mim, o conceito de problema é uma coisa meio subjetiva, muitas vezes. Então, a gente está buscando conhecimento mesmo, não uma aplicação específica para ele. O caráter da pesquisa é descritivo, porque ela deseja elucidar características das estruturas produtivas. E, para isso, a gente vai usar ferramentas que são todas quantitativas. A proxy que a gente vai utilizar para representar a atividade econômica é de emprego formal. Gostaria muito de trabalhar com emprego informal também, mas fica um pouco mais difícil. Talvez tivesse dados aí de 122, mas não posso contar com isso. Então, vamos usar emprego formal coletado na RAIS. Não escrevi essa parte. Mas... Só que você não cogitou a PNAD, eu acho que a PNAD ela consegue levantar algumas questões informais também. Não consigo para essa regionalização. A PNAD eu acho que é só em regiões metropolitanas, era algo assim, não lembro especificamente agora, mas tinha uma restrição, assim, não conseguia desagregar desse jeito. Isso para mim era algo muito importante, né, porque eu queria, a princípio meu orientador sugeriu que eu usasse estados, mas eu queria que fosse mais desagregado que isso, né? Então, para eu conseguir atender a essa regionalização das regiões intermediárias do IBGE, eu precisei optar por emprego formal. E para eu manter também 25 setores, né? Eu pensei também em trabalhar com PIB, só que aí o PIB eu não conseguia desagregar setores e regiões ao mesmo tempo, né? Eu conseguia 15 setores para estados. Se eu fosse para municípios, eu conseguia só 5 setores. Então, assim, eu consigo desagregar bem, né? Em 25 setores, sendo um primário, 14 secundários e 9 terciários. E aí aqui tem... Qual é a classificação dessas atividades que você está utilizando aí? É IBGE ou as classificações de atividade econômica? Subsetores. IBGE. Uma segunda colocação, você vai incorporar dentro dessas atividades, tem algumas que vai captar o efeito daquelas atividades que não sejam puramente tangíveis, produção física, mas aquelas também que são peso de serviço, o peso também que a administração pública tem em um determinado região? Então, vai ser 9 setores terciários, né? Então, aí vai pegar também serviço. Aí, talvez, a gente acabe resolvendo agregar alguns setores, dependendo dos resultados, se não tiver muito, revelando muitos detalhes, assim, tão desagregado, né? A gente pode acabar optando por fazer algumas agregações, mas isso vai ser avaliado só depois, né? Na hora de análise de resultados. Aí, esse já é o último slide, né? Só mencionando de novo aí, depois que eu percebi que ficou um pouco redundante, mas apresentando de novo as ferramentas que a gente vai usar. E é isso. Então, obrigada a todos pela atenção. Fica aberta aí para questionamentos, para sugestões, para críticas construtivas. Vou tomar. Você apresentou um monte de conceitos iniciais que você falou assim, depois eu apresento como que eu vou usar isso, como que eu vou usar isso. Como que você vai usar isso? Né? Você apresentou 10, 11 conceitos e foi falando dos conceitos. Né? Você pega lá do maior e vai diminuindo os conceitos ali. Como que você vai usar isso? Né? Porque isso não precisaria ter feito todo o que eu entendi. Então, eu acho que vários daqueles conceitos justificam bastante a regionalização, né? Embasam por que dessa regionalização, por que ter escolhido ela, porque ela se baseia em polos e periferias, né? Mas os principais mesmo são esses 2 últimos aqui, porque... Você colocou todos eles, e aí depois você falou assim, vou escolher regiões intermediárias, que é um conceito novo, relativamente novo do IBGE. Mas não explicou o conceito desse novo do IBGE, não sei se você poderia voltar lá e falar assim,
além desses todos, ainda tem conceitos de regiões intermediárias, imediatas, né? E eu vou usar intermediárias por quê? Né? Sim. E não porque é uma região ou do que você falou que você Justo. Vou lembrar. só deixar Fica claro gravado, isso, né? né? Que daí? Só deixa claro essa questão, por que você está usando esse Por quê? conceito e não outro, por que esse recorte espacial de regiões intermediárias e não as imediatas, né? Eu queria usar imediato, só que aí era 500 e ia ficar bem complicadinho para analisar. Mas ao mesmo tempo você consegue um dado mais específico, né? De cada região, que é intermediária, é muito grande. Então, assim, por exemplo, aqui na nossa intermediária vai pegar Foz, Cascavel, Toledo, Beltrão, Sim. né? E algumas regiões, algumas cidades dentro dessa mesma região vai crescer mais que as outras. Sim, claro. Mas então, tanto para ficar mais fácil trabalhar com os dados, eu acabei desistindo dessa ideia inicial de trabalhar com as imediatas. Mas eu acho que a proposta desse trabalho é mesmo falar um geral assim sobre o Brasil, sabe? Já apresentar um pouco mais, que normalmente você vai falar só de cada estado, quando você for tentar falar de todas as regiões do Brasil ao mesmo tempo, né? Eu acho que um trabalho assim, falando de todas as regiões imediatas, já não é intermediárias, já não é tão comum. E a gente vai trabalhar ali com 3 períodos, né? Então eu acabei optando por isso, mas de repente posso repensar de novo, né? E aí, então, acho que aqueles conceitos todos levam a gente a entender, né, o porquê analisar as regiões, mas os mais principais mesmo, na minha opinião, são esses 2 últimos, né, que é o da localização das atividades produtivas e de especializações regionais, até porque os objetivos específicos aqui, eu até esqueci de falar isso apresentando a primeira vez, mas o primeiro está ligado a caracterizar as atividades e o segundo a caracterizar as regiões, né, então os mais importantes são esses. Se o seu foco for localização, eu não vi lá no seu quadro de referência, mas tem uma escola que é clássica só dessa teoria da localização. Eu não vi naquele seu quadro inicial lá os principais expoentes, né? Que tem uma galerinha que é referência aí nessas teorias aí. Sim, dos primeiros, você quer dizer, Weber, Lodge. Começa lá com o Turing, a galera dele vem para cá. Inclusive, eles debatem a questão do frete, do deslocamento, que são os autores que, inclusive, vão dar um spoiler para a teoria da localização mais adiante do Perroux. Uhum. Então, se esse daí for, eu consideraria, se esse 9 for o tópico mais importante, eu acho que esses nomes clássicos da localização, ele tem que estar inserido no seu inicial. Obrigada. Bom, Angela, complementando um pouco o que o Cristiano falou, claro que aqui você fez uma síntese para a apresentação, né? No projeto tal, não só mais detalhado, mas também mais amarrado, né? Mas, quando você apresenta tantos conceitos assim, uma coisa que, por exemplo, eu já fico imaginando é como que você vai associar os conceitos com a metodologia que você está usando. Então, como que os indicadores se associam com o desenvolvimento regional, né? Esses 2 últimos, com certeza, mas tem outros também que são, né? Então, ou os outros que você coloca, né? Sim. E se você vai mostrar resultados para todos os conceitos, ou se eles são só de contexto disso, né? Talvez tenha que se pensar melhor nessa questão. Para mim, os outros conceitos levam a esses 2. Certo, mas daí tal que eu falei no início, né? Talvez no texto isso esteja explícito, que aqui não ficou mesmo, né? Daí são 10 conceitos, mas não tem como eles se complementam ou não, né? Mas no primeiro momento me faz muito sentido esses conceitos, só para te dizer. Que bom. Mas parabéns. Obrigada. Não sei se você vai fazer, porque a gente não tem acesso ao trabalho, né? Mas você vai calcular todos aqueles indicadores. Não sei se seria legal também fazer uma simulação de você retirar regiões metropolitanas, né? Não sei se... Sim, porque os outliers, né? Vai puxar para aquele lado, né? Para ver como que o interior se comporta tirando a questão das regiões metropolitanas.
interior estaria se comportando e com as regiões metropolitanas. Porque agora eu percebo que eu também não falei aqui, eu estou num público que muita gente já conhece esses indicadores, mas eles são todos baseados numa ideia relativa, de comparar as regiões com o todo, né? Então, daí sim, realmente, o comportamento das regiões metropolitanas acaba influenciando muito, né? E elas são minoria do espaço, né? Eu posso fazer uma colocação bem breve. Parabéns. Para mim é bem legal, porque eu estudo um pouquinho de sistemas regionais de inovação, né? E acho que todos os temas são correlatos, vou usar alguma coisa que você está usando. Eu queria entender um pouco mais como que você escolheu os quocientes. Isso não ficou muito claro. Por que você escolheu aqueles e quem dá base para você poder... Quem são os autores que indicam aqueles quocientes lá? Se você pudesse explorar um pouquinho mais. Justo. Isso aí, quando eu mandei a versão final para o Jandir, ele falou que tinha faltado eu fazer e acabou passando sem eu fazer. Sem eu mencionar o Walter Izard, que é um cara ali que advogou bastante por esses métodos, né? Eles são, acho que talvez acabou passando meio batido até por eles serem muito usados aqui no colegiado, né? Acho que todos os docentes usam bastante, né? Esse grupo e com mais outros ainda, mas a gente acabou selecionando esses 6 aqui. Mas, enfim, eles são interessantes porque a análise regional faz bastante sentido quando ela é comparada com o todo. Então, todas essas ferramentas se baseiam nisso, né? É você pegar o dado regional e ver a participação daquilo em relação ao todo, né? Fazer divisão pelo todo. Então, para você ver a concentração nesse sentido, né? Por exemplo, o quociente locacional, ele vai me dizer se certa atividade produtiva, em que proporção ela é mais, para resumir bem, que proporção ela é mais importante para aquela região do que ela é para todo o país. E todos eles funcionam, então, nessa temática, né, de comparar com o Brasil todo. QGIS. Tem aquela planilha, né, que eles fizeram. Tem a planilha matriz. Sim, que daí eu jogo os dados lá e ele vai calcular para mim. Daí eu vou fazer vários mapas com o QGIS. Graças ao programa também. Aquela planilha não vai calcular, porque ela só aceita 50 regiões. Sim, eu já fiz algumas coisas dela, daí deu um pouquinho de trabalho, mas tem que ver se ela está calculando tudo certinho ainda. De repente, se alguém tiver alguma outra sugestão de software. Tem um cursinho do Paulo, né? Já se inscreveu? Tem aí, respondendo a pergunta do colega dos autores, né? É interessante a gente destacar que, tirando o Isaac, que é lá na década de 50, que eu expoente, mas o autor moderno, contemporâneo mais citado, está aqui no meio de nós, que é o Sobocílio. O Sobocílio é referência desses indicadores aí de localização citada. Não à toa, está na bandeira. Mais alguma coisa? Eu estava mexendo aqui, mas você sabe que eu consigo fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Mexer aqui e mas achei sensacional o trabalho, ser de qualidade grande também. Mas eu brincando aqui, mas falando sério, né? Eu apostei com os alunos que eu sabia que você não ia numerar as idades. Ficou por último, para eu fazer isso. Por causa que eu tinha pensado se não ia dar tempo, eu ia ter que tirar alguns conceitos ali do meio, deixei por último para enumerar e realmente esqueci. Foi quando eu te vi que eu pensei. Mas não tem problema. Volta lá no início lá para explicar o slide. Eu acho aí. Este. Sensacional analisar a evolução da divisão social do trabalho, distribuição espacial de 25 setores da economia brasileira. Jandir é um tipo de trabalho que tem que ir para a Enaber, né? Do ano que vem, muito bom. E só depois uma sugestão, assim, nas considerações finais, tem loucura já pegar o trabalho. Não, porque você não faria isso. Ele vai fazer isso aí, tá beleza, tá muito bem posto. Uma
sugestão de fazer com outra metodologia de econometria espacial, né? Da torre, do bispo, daquelas coisas de econometria espacial que a gente está mexendo em alguns casos, mas bem pouquinho, só não é mais, né? Avançar nesse objetivo com essa outra metodologia. Isso aí não precisa fazer nada agora, mas é terminar isso. Mas está muito bem colocado, muito bem apresentado, Apesar de que eu não consegui mexer muito, né? Dizer que o ideal é você ficar andando um pouquinho. Não. Tá tudo... não, eu vi. Não, mas Obrigada. Até deu um spoiler para os meninos lá, eles vão ficar andando lá, pulando. E tem os doutorandos novos, né, que estão aqui, né, que não conhecem a realidade do MDR, mas é muito bom. Né? E eles vão ter a oportunidade de pegar o Ecopar, né? Eu não, fala você. Eu estou escutando um negócio aqui. Não, só ele falou do Ecopar, a gente vai ter esse evento, tá, esses dois planos aí na tela, na quadra, daqui 2 semanas praticamente. Então, quem não se inscreveu, se inscreva. Né? O pessoal da pós-graduação é quase obrigatório a participação. Vai ser a semana inteira, vai ter palestrantes internacionais, né? Marcelo Caldas, da Universidade lá de Kansas, Estados Unidos, o professor Ayala, da Universidade da Espanha, lá de Uva. E vai ter mini cursos referente à escrita de artigo científico, praticamente específico do pessoal da pós-graduação, né? Então, façam os mini cursos lá com o professor Marcelo e participem das palestras também. Vai ter um pessoal do Paraguai também, né? Na segunda, né? Quarta. Então, legal. E aproveitem, porque a gente vai fazer o próximo Ecopasso só daqui a 20 anos. Eu não vou estar aqui mais, vou estar vivo, eu não vou estar aqui fazendo, né, gente? Nós fizemos a última coisa. Foi 14? Então, nós 20 anos aqui, onde você decide, você vai estar aí. A gente cansa com esses negócios. Por isso que eu tenho certo.